Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais uma entrevista aqui no nosso canal, né, para trazer assuntos aí de interesse da nossa comunidade local, regional. Para você que está conosco, obrigado aí por estar nos acompanhando, né? Trazendo então assuntos para a nossa comunidade. Vamos falar hoje sobre até um assunto muito importante que desperta a atenção de todos, podemos dizer assim, que é a segurança, né? Segurança pública, a segurança como um todo, e é um assunto que sempre está em evidência quando falamos, né, em segurança. E para abordar esse tema, nós estamos com o nosso convidado por aqui hoje, ele que é policial penal, né, trabalha na penitenciária modulada aqui de Juí, que é o Sidney Cichoves, né? Ele está conosco aqui para falar um pouco sobre segurança, sobre a história, enfim, dele no trabalho aí da Polícia Penal e algumas questões, né, que envolvem principalmente aqui a nossa comunidade. Seja bem-vindo aqui para o nosso canal, Sidney, tudo bem? Tudo bem, sim, é uma alegria estar com vocês e com teus telespectadores, conversando, trocando ideias, pensando sobre os problemas e também pensando soluções, né, Zalmir? E trocando essa ideia com a comunidade, que esse assunto que é tão importante e cada vez mais faz parte do nosso cotidiano, que é a segurança pública, né? Então me alegro estar com vocês e ter esse bate-papo bem gostoso e trocar uma ideia juntos com você e com teus internautas. Muito bem. Bom, Sidney, vamos falar um pouquinho de você antes de nós falarmos aí do assunto que envolve a segurança. Você que está atuando como policial penal há quanto tempo? Como é que começou o teu trabalho aí como policial penal? Zalmir, essa é uma história comprida. Começa na infância, que nem diz o outro. Mas eu de formação sou teólogo, né? Estudei no seminário, estudei 5 anos no seminário de teologia de tradição luterana. Eu me criei aqui em Juí, no bairro São Paulo. Sou um guri de periferia, um guri de beco, de vila, né? Tenho orgulho disso também. E então me criei num contexto, né, onde a segurança pública fazia parte do cotidiano, né? E depois fui estudar no seminário, atuei também como pastor, como missionário, né, na cidade de Joinville, Santa Catarina. A gente tinha igreja, projetos sociais, hospitais, a gente tinha um conjunto de ações, né, que a gente coordenava e acompanhava como pastor. E trabalhava com um projeto na periferia de Joinville, um projeto chamado Ecos de Esperança, que acontecia no bairro Paranaguamirim, era um bairro de mais ou menos 30 mil pessoas, um bairro bem carente em muitas questões, e a gente tinha um projeto de acolhimento de crianças lá, né? Eram 3 casas lares com 27 crianças acolhidas, e esse projeto virou um programa também comunitário, onde a gente queria integrar as crianças da casa lar junto com a comunidade, e criamos um programa de esportes junto à comunidade, com judô, com música, com dança, com várias atividades socioeducativas e esportivas lá, né? E aí eu coordenava esse trabalho, né? E sempre trabalhei na igreja e com os desafios da comunidade, né? Como eu era de periferia, tinha o coração que pulsava para isso, né? E chegou o momento também que esses projetos eles têm seus ciclos, né? Chegou um momento que também tivemos dificuldade de manter a proposta, o trabalho. Nem sempre era fácil conseguir parcerias para manter projetos na periferia de uma grande cidade. E eu, para complementar minha renda, comecei a trabalhar com adolescentes privados de liberdade. Fui trabalhar no sistema socioeducativo. Trabalhei, né, isso em 2015 até 2017. E acabei entrando dentro da secretaria, era a mesma do sistema prisional, eu acabei entrando dentro da segurança pública por esse ramo para trabalhar com adolescentes. E eu vi como era carente de bons profissionais, como era carente esses ambientes de pessoas que pudessem colaborar de fato e ajudar a fazer uma transformação em quem está recolhido no sistema prisional, especialmente no de adolescente, né? E lá, como eu era da cidade, articulava um monte de políticas públicas junto com o Conselho Tutelar, com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, a gente ajudou o CASE, que foi fundado em Joinville naquele período, né? A gente ajudou ele a se integrar na comunidade e eu me senti muito útil, me senti muito contribuindo com essa proposta de trabalhar com adolescentes no sistema prisional, no sistema, né, socioeducativo no caso, e aí me encantei pelo sistema prisional e pensei, eu quero contribuir, eu quero atuar mais nessa área. E aí fiz um concurso da SUSEP, acabei passando, e em 2017 então eu assumi como agente penitenciário aqui no Rio Grande do Sul, né, na Secretaria de Segurança Pública na época, e fui trabalhar em Canoas, trabalhei 1 ano e meio num modelo
né, de penitenciária, que era uma penitenciária nova no Rio Grande do Sul, que era a penitenciária de Canoas, que visava dar atendimento integral para os presos e evitar que as facções criminosas atuassem lá dentro. Então trabalhei 1 ano e meio lá, né? E lá também contribuí, a gente sempre tinha lideranças, parcerias, a gente conseguiu conversar e contribuir muito, me senti muito útil também. E surgiu uma proposta do DEPEN de trazer um projeto de implantar empresas dentro do sistema prisional aqui no Rio Grande do Sul, né, de forma mais ativa. Já havia algumas ações pontuais, mas de forma ativa e organizada. E eu me propus a trabalhar com isso. Fiz um projeto, trouxe para a SUSEP, também para a direção de Ijuí, da penitenciária aqui na época, e a gente criou uma parceria e conseguiu trazer esse projeto para Ijuí. E eu, então, em 2019, iniciei minha atuação aqui em Ijuí. Né? E para mim foi uma surpresa, porque eu era um garoto de periferia e também encontrei muitos dos meus amigos de infância lá dentro da penitenciária, né? E isso me chamou mais ainda, disse, eu tenho que fazer alguma coisa, pelo menos para aqueles que querem mudar, a gente possa oferecer uma oportunidade. E a questão do trabalho, da geração de renda dentro da penitenciária, foi uma questão que eu vi como uma oportunidade de contribuir com os apenados, com a SUSEP e com a sociedade em geral, né? Que projetos, por exemplo, são esses aí, né, que foram possíveis ser trazidos, né, que você colocou, implantou, digamos assim, aí junto à penitenciária local? Eu cheguei em Ijuí e, como foi uma parceria com o departamento da SUSEP, eu cheguei já num cargo diretivo, né, como chefe de segurança adjunto e coordenador de projetos. Né? Essa função de coordenador de projetos é a gente que criou dentro da SUSEP para coordenar, porque a penitenciária ela tem a área de saúde, tem a área de assistência social, tem várias áreas, né? A área jurídica, tem várias áreas e cada uma caminha meio sozinha. A gente pensou em fazer uma coordenação disso. E a gente criou esse cargo de coordenador de projetos para responder, para potencializar e para ter diálogo com a comunidade, né? E ter um representante. Então a gente criou esse cargo. E a gente pensou, então, em trazer essa proposta do DEPEN em primeiro lugar, porque a penitenciária modulada de Ijuí, para te ter uma ideia, desde 99 até 2020, ela tinha os pavilhões de trabalho, mas eles sempre foram ociosos, nunca foram usados. Usaram pontualmente para algumas questões, mas são 4 módulos e 3 pavilhões de trabalho que nunca tinham sido usados. Né? Então tinha uma estrutura propícia para o trabalho prisional. E aí a gente pensou em usar esse espaço de fato para fazer convênios e parcerias com empresas que se interessassem. Né? Então a gente começou a dialogar sobre isso com a direção local aqui e começou a sonhar em trazer empresas para Ijuí. E aí uma conversa com a SUSEP, trocando ideias com empresários, a gente conseguiu trazer a primeira empresa que se interessou em 2020. Maio de 2020 a gente trouxe a primeira empresa, uma empresa de Santa Catarina, que trabalhava na atuação de áreas de frigorífico, para trabalhar com descartáveis, montagem de descartáveis para frigorífico, se implantou dentro da penitenciária. Né? Então maio desse ano já faz 3 anos que isso acontece, e a gente implantou esse trabalho de empresas atuando dentro do sistema prisional. Foi o primeiro avanço que a gente fez. Né? E depois disso, então, a gente teve outras empresas, a gente chegou a contratar 90 apenados com remuneração. Para te ter uma ideia, hoje 15% apenas das pessoas que estão no sistema prisional brasileiro têm uma liga de trabalho, e em torno de 5% tem uma liga de trabalho com remuneração. Né? Então isso faz parte de um privilégio de um grupo muito seleto dentro do sistema prisional que tem essa oportunidade. Agora, essa remuneração é importante também esclarecer como que funciona essa remuneração para o apenado. Ele está lá, ele recebe, a família recebe, como que é neste ponto aí, Sidney? Esse ponto é assim, a legislação, a LEP, ela prevê que o apenado que trabalha, cada 3 dias trabalhado, ele desconta 1 da sua pena, né? 3 por 1. Né? Então ele ganha com a remissão da pena, em primeiro lugar. Então tem muitas ligas que são voluntárias, o preso se voluntaria, trabalhar na manutenção, na estrutura, na elétrica, em todos os âmbitos ele trabalha e remessou a pena. E existe o outro tipo de trabalho, que é o trabalho que é feito de um convênio com uma empresa. A empresa vai utilizar a mão de obra prisional. E aí, pela legislação, ela paga 75% de um salário mínimo. E ela também, a empresa tem o benefício de ter todas as isenções tributárias na área trabalhista, né, para se beneficiar dessa mão de obra. Né? Então ela ganha um incentivo fiscal e o preso ganha uma remuneração, uma capacitação e uma experiência profissional. A lei se exige que se pague no mínimo 75% para o apenado que está ali. Esse fica para o apenado, para suas despesas pessoal, 20% fica recolhido numa conta para que ele tenha uma poupança para quando sair ou para uma situação emergencial. Né? E ele pode destinar para os seus usos pessoais ou para os seus familiares. Hoje a legislação prevê isso e a gente trouxe isso para Ijuí de forma efetiva. Né? Então os presos são contratados. Aqui em Ijuí, ao longo do tempo, a gente foi criando experiências novas
né? E a gente fez uma parceria com a empresa, com a primeira empresa que estava aqui, porque a gente percebeu o seguinte: eles tinham uma meta de produção e chegava 2h30, 3 horas, eles cumpriam a meta e diminuíam o ritmo, paravam, né? E daí, conversando com o empresário, eu disse: mas por que será que eles param? Eu disse: não, que quem sabe eles cumprem a meta que tu pede e vão diminuir o ritmo, né? Quem sabe se tu faz uma oferta melhor, né? Faz uma meta, né, eles também vão produzir mais. O ser humano é assim, precisa de estímulo, né? Qualquer um, não é só o preso, qualquer um precisa de. Se eu pago mais, então eu entrego mais. E aí a gente fez um plano de metas, Almir, que foi muito interessante. O preso hoje lá, ele ganha 75%, é o mínimo, né? Mas ele pode chegar a 80%, a 90%, a 1,1 até 1,2 salário mínimo hoje dentro da penitenciária. Então tem um plano de meta e um plano de remuneração de acordo com a produtividade dele. Então, se ele quer ganhar mais, ele se esforça mais e ganha menos. Se ele quer fazer o mínimo, ele tem que fazer o mínimo, né? Ele tem que fazer o mínimo, então ele ganha o mínimo. Então, a gente criou um plano de meta, trouxe uma linguagem mais de mercado, uma linguagem mais competitiva para dentro do sistema público e deu muito certo, porque o empresário ganhou mais, ganhando mais resultado com menos pessoas. Os apenados acabaram tendo uma renda melhor, né? E 10% daquilo que eles produzem, da folha de pagamento, também fica para o sistema prisional. Né? Então ajuda também a pagar suas despesas com o sistema prisional. E assim a gente fez esse projeto de trabalho prisional. Hoje a gente tem 4 empresas dentro da penitenciária. A gente está com em torno de uns 60 presos trabalhando. Que ramos são essas empresas? Que áreas elas atuam? Tem empresa que trabalha no ramo de frigorífico, trabalha preparando um material que é para descartável de frigorífico, né? Eles produzem um material que é colocado o reto do boi, alguma questão do intestino, né, para não contaminar, eles colocam nesse material. É um material plástico, eles fazem a montagem, é bem manual mesmo. Eles trabalham com costura, também produzem jalecos e toucas e calças, né, que são descartáveis. Então, o trabalho de costura é bem interessante porque ele tem uma qualificação profissional, né, ele aprende a trabalhar numa máquina industrial, aprende a produzir, aprende a costurar, aprende a recortar. Vai sair com uma experiência bacana profissionalmente e vai sair também com uma profissão, né? Então hoje a gente tem isso. A gente também tem uma padaria lá dentro que produz o pão, né? E tem também uma empresa que fabrica bolas, né? Bolas profissionais de futebol que eles trabalham com costura. Hoje são essas empresas. E agora mais recente a gente tem uma marcenaria montada lá dentro numa outra empresa aqui da região que está utilizando a mão de obra para fazer montagens de alguns móveis, de alguns produtos também na área de marcenaria. Como é que tem sido a repercussão diante da comunidade, dessas empresas, de outros? Tem a procura por mais? De que forma dá para considerar também isso, ao saber que há esta mão de obra, digamos assim, com os apenados? De que maneira que as empresas têm trabalhado isso, têm procurado mais, têm sido, de que forma pode ser feito também numa avaliação quanto a isso? Sim, a tua pergunta é bem importante. Eu faço alguns destaques, Almir, para o pessoal entender. Primeiro, né, essas empresas que estão vindo, a maioria delas não viria se não fosse por causa dos incentivos que dão. Então ela não tira emprego de outro lugar. Algumas vêm até de outro estado. Nós temos três empresas de fora. 2 fora do estado e 2 de uma região longe aqui do Rio Grande do Sul, né? E uma só aqui que é bem próxima da gente. Então, assim, são empresas que não viriam. Então, ela não tira a mão de obra, a contratação. Pelo contrário, às vezes tem até dentro dessa empresa pessoas de Juí que são contratadas para atuar. Então, ela gera emprego para nós. Quer dizer, não é uma concorrência, isso, né? Não é uma concorrência. A pessoa, vão dar emprego para o preso e vão tirar o emprego. Não viriam, senão, e até vem de outro estado. Então, isso é positivo, porque a gente traz uma empresa e algumas contratam pessoas de Juí. Tem pessoas de Juí que trabalham diariamente entrando na penitenciária para trabalhar dentro dessas empresas. Então esse é um primeiro destaque que é bom fazer. O segundo destaque que é bom clarear para o pessoal é que há uma busca, sim, né, das empresas por mão de obra, né? E especialmente essa área de automatização. Não tem como automatizar algumas coisas, elas são bem manual e os presos ali conseguem fazer isso. Então há esse interesse. A gente hoje tem um pavilhão ainda liberado. A gente tinha um período que a gente não tinha mais vaga, né? A gente sempre tem a dificuldade do efetivo, precisa de um efetivo funcional para isso trabalhar. Isso sempre foi uma luta com a SUSEP. A gente não fez grandes avanços, né, porque a gente tinha dificuldade do efetivo. Para te ter uma ideia, 2021 a gente negociou com uma empresa de Santa Catarina, eles queriam vir e contratar 160 presos, construir um pavilhão de trabalho de mais ou menos 2.000 metros quadrados,
para eles botar 160 presos trabalhar para fabricar big bags, né? Então, assim, um potencial grande. Não tem no estado uma empresa desse porte. A gente conversou com o prefeito na época, com o secretário, viemos aqui, recebemos os empresários, fizemos toda uma política. Infelizmente, acho que a gente não estava maduro e a SUSEP também não tinha o efetivo necessário naquele período para fazer. Mas, assim, mostra o potencial que a gente tem, né, de gerar renda e emprego para esses apenados, né? Então, o projeto ele tem esses ganhos e há uma busca. Hoje a gente está um pouco mais estabilizado, né, mas existe vagas ainda para alguns empresários que quiserem se interessar para atuar e contratar mão de obra prisional, né? Então não existe um trâmite, hoje é um trâmite ainda bem fácil, bem simples, né? Faz um convênio com o Estado, um contrato, não é feito um chamamento público, não é uma coisa tão burocrática. Então é uma vantagem ainda, a legislação vai mudar nos próximos meses, né? Mas a gente tem essas oportunidades também para os empresários locais e regionais que quiserem investir. Isso é interessante também para o município, Jalmir, porque quando uma empresa vem e se instala aqui no município e começa a tirar notas daqui, fazer a movimentação financeira, ela também gera receita para o município, né? Então aumenta a arrecadação do município. Então o município também ganha com a vinda dessas empresas, gera algumas contratações e ganha com a arrecadação municipal também, né? Então são alguns benefícios que esse tipo de trabalho traz para a comunidade, além de gerar uma oportunidade do preso se desvincular das facções criminosas, porque ele tem uma renda, né? Ele ajuda a sua família, ele tem os seus gastos lá, né? Quando a gente tem renda, a gente tem um pouquinho mais de liberdade, né? Então isso também acaba ajudando e quem sabe, né, aproveita essa oportunidade, essa experiência profissional para quando no seu processo de reinserção, sair com uma reserva financeira, sair com uma experiência profissional, entrar com um pouco mais de condições de participar do mercado competitivo do trabalho lá fora, né? São quantos presos mesmo hoje que você disse que atuam nesses projetos? Hoje estão em torno de uns 60 presos. A gente já chegou a ter 90, tivemos uma redução, né? Mas tem um potencial aí hoje para ter em torno de 100 presos trabalhando lá hoje, com a estrutura que a gente tem. Poderíamos adaptar novos espaços e aumentar isso também, né? Isso também reduz o período de pena do preso quando ele está trabalhando, que ele presta esse serviço? Ou de que forma que é esse controle também? Ele ganha remuneração, então ele ganha o benefício da remuneração, né? Ele ganha também a redução que eu falei dos 3 por 1, né? Certo, cada 3 dias trabalhado ele ganha um dia de pena. Tá? Isso para o Estado significa uma economia, né? Por exemplo, nós tivemos aí 3 anos de atuação, nós tivemos uma média de 40 presos contratados nesses 3 anos. Né? Se tu pega 3 anos, são 36 meses, né? 3 por 1 são 12 meses a menos que esses presos vão estar. Então são 40 presos, 12 menos a menos para o Estado. Né? Se tu pegar hoje o custo de um preso em torno de R$2.000, nós estamos falando de 1.200.000 mais ou menos de gasto de redução. Né? Muito bem. Bom, Sidney, falando um pouco mais agora em termos de trabalho da penitenciária, tua experiência como chefe que você foi e continua como policial penal, agora em termos de problemas, quais são os principais enfrentados aí no dia a dia, digamos, aí na penitenciária? Vamos tirar por base a penitenciária modular de Juí, onde você atua, e com certeza esse é um problema também na maioria das casas prisionais. Essa é uma boa pergunta, Zami. Eu sempre destaco para os ouvintes, né, para os telespectadores, a minha fala particular, né? Eu não falo agora como representante da SUSEP, nem da Modulada. Eu não estou mais à frente da equipe lá de projetos, equipe diretiva da Modulada desde maio. Né? Mas estou junto com a equipe, a gente sonha, a gente tem o Luft lá que me substitui hoje como coordenador de projetos, faz um trabalho excelente e dá continuidade a esses sonhos que a gente fez, né? E então tem esse destaque para fazer também. Os desafios do sistema prisional são grandes, né? A gente hoje, como agente penal, como policial penal, que fomos recentemente, né, designados pela Constituição Federal, pelo Parlamento Brasileiro, a gente tem um desafio gigante, né? O sistema prisional hoje tem em torno de 700 mil presos, né? A penitenciária modulada de Juí, por exemplo, né, tem vaga para 460 presos aproximadamente e tem 700 hoje, né? A gente já chegou a ter 750, né? Então são uma superlotação e isso já representa um desafio, porque tu tem uma estrutura, só pensando em estrutura física, que pensou água, luz, esgoto para 400, hoje tem 700. Então problemas complexos de estrutura lá para a gente resolver a cada dia, né? Então são desafios aí só disso, né? A superlotação também traz
né, desafios organizacionais lá dentro, Sim. dividir os presos, né, organizar com segurança, as celas às vezes superlotadas, então assim, conflitos internos por causa da própria superlotação, a gente divide espaço, né, então não é simples isso, né. A disputa por espaço. E isso são questões, né, de ambiente mesmo. O outro desafio nós temos cada vez mais, e no interior, chegando com muita força, o envolvimento de facções criminosas, né. Em cidades maiores já não é mais possível, né, tá com os presos misturados no mesmo espaço e são criados pavilhões exclusivos para algumas facções. Nós em Juí ainda conseguimos, né, manter sem ter uma área exclusiva para uma facção exclusiva, porque a gente acha... Você consegue identificar lá dentro, por exemplo, quem faz parte ou quem integra as facções, Sidney? A gente sempre faz uma triagem, então a gente identifica, mas tem os simpatizantes, tem os que almejam, Sim. né? E tem aqueles que de fato são, né? Tem aqueles que fazem alguma ação pontual. Então a gente tenta fazer uma triagem, a gente distribui ele nas galerias, né? Cuidando com os conflitos. Quase que nem partido político, tem os filiados e simpatizantes. Exatamente. Mais ou menos assim. E daí tu tem um desafio, porque às vezes, né, por exemplo, 2021, 2020, a gente teve um dos períodos mais violentos na história de Juí, né? Com brigas de facções disputando territórios aqui. E como eles disputam território aqui fora, eles se encontram, são presos e se encontram lá dentro. Então, botou fogo na minha casa, matou meu irmão, e aí a gente tem que fazer toda uma logística de segurança, de inteligência, de mapeamento e de controle para que eles não entrem em conflito dentro da penitenciária. Então, e aí esse controle é feito na separação, digamos, na separação, no diálogo, né, uma questão de inteligência que a gente faz para tentar não gerar conflitos. Então, a penitenciária, assim, mesmo num período muito difícil, conseguiu organizar muito bem para que esses conflitos que se dão no dia a dia na rua não se dessem internamente lá. E o trabalho, por incrível que pareça, foi um dispositivo muito importante, porque gerou renda para eles, puderam evitar algumas questões da facção, e porque gerou oportunidades, então eles não querem perder. Então eles têm bom comportamento para poder participar do projeto de trabalho, né? E aqueles que estão lá dentro têm bom comportamento para não perder isso, né? Então isso também gerou uma diminuição de conflitos internos. Então foi um dispositivo social, né, econômico, que a gente encontrou também para enfraquecer, e foi muito positivo naquele período. Mas é uma logística que não é muito fácil, né? Mas não tem acontecido, digamos, na penitenciária aqui lá dentro, muitos conflitos, né, entre os presos, até na verdade não é muito exposto para a comunidade, digamos assim, mas isso ocorre, tem muitas brigas internas, assim, entre facções lá dentro mesmo, ou depois de 2021 deu uma acalmada? Não, eu acho que a gente sempre está mapeando e evitando muitos conflitos. A gente antecipa muitas coisas, né? Sim. Então a equipe lá faz um trabalho muito bom para que isso não aconteça, né? Por outro lado, a estrutura da modulada, mesmo estando superlotada, é uma estrutura feita em módulos, que garante uma movimentação segura lá dentro. Isso também nos ajuda muito. E conflitos pontuais aqui e ali, mas nada que extrapole, né, os limites da convivência ali, né? Uma agressão, um conflito, né, mas são rapidamente abordados, porque a nossa equipe lá tem feito um ótimo trabalho nesse sentido, né? Mas é um desafio constante, e a gente também não sabe, né? Volta e meia pode escapar alguma informação e a gente colocar alguém próximo junto que tem alguma rivalidade. Graças a Deus, mesmo com todos os conflitos que a gente tem vivido e que viveu naquele período tenso, a gente conseguiu até então segurar, né, e não ter maiores incidentes lá dentro da penitenciária, né? Certo. Bom, tem uma situação até bastante polêmico isso, mas é uma preocupação e talvez, digamos que um dos fatores principais que acontecem esse tipo de briga, de controle das facções dentro das próprias casas prisionais, Sidney, que são questões relacionadas a celulares. Eu lembro que uma vez nós conversamos, até você disse que havia um projeto, né, de bloqueadores de celulares na modulada. Outra situação é quanto também a entrada de celulares, a entrada de armas, né? E isto como que acontece? Até muitas vezes é difícil de entender como que esses aparelhos conseguem entrar para
as casas prisionais, e de outra forma, por que não existe um sistema de bloquear? Porque quando a gente vai viajar, por exemplo, citei até esses dias na rádio, né, por exemplo, quando a gente vai viajar, tu está viajando, muitas vezes tu passa um determinado tempo, teu celular não tem sinal, né? E aí por que lá não é possível? Claro que isso não depende de vocês, é preciso ter uma legislação quanto a isso, né? Mas eu disse, por que não é possível bloqueadores de sinal de celular, por exemplo, em moduladas, em proximidades, para que possa também, se não resolver, mas amenizar um pouco esse controle que é feito pelas facções de dentro aí das casas prisionais. Zalmir, tu tem falado dos desafios. Esse é um desafio enorme do sistema prisional, né? Por exemplo, hoje a gente prende as pessoas e tem a ideia de que elas não vão mais cometer crime. Elas são presas para não continuar cometendo crime, né? Mas o sistema prisional brasileiro permite com que a pessoa, mesmo dentro do sistema prisional, e até usando o sistema prisional, porque tem uma rede de contato com outros apenados ali, continue cometendo crimes na sociedade, e não é comum a gente fazer as mínimas investigações necessárias e perceber que é lá de dentro que saem os comandos para tiro, para assassinato, para intervenções do crime organizado. Muitas vezes, com certeza, dentro da própria penitenciária se tem mandados de prisão, né? Isso, a gente cumpre mandados de prisão. Esses dias disse o capitão, prendemos um preso, estava lá na semiaberta, né? Exatamente, porque eles continuam cometendo crime. Isso é um desafio, Sim. Né? Então, assim, e tu vê também o crescimento das facções criminosas e a utilização do celular é a principal forma deles se organizarem, de se comunicarem e de articularem o crime. Então, a questão do celular hoje é chave. E também tu percebe também o quanto, né? Às vezes a sociedade não percebe, nem nós, às vezes a gente penitenciários, policiais penais, percebemos o quanto com o crescimento do crime organizado dentro das prisões e fora dela, a atividade de polícia penal se tornou relevante, né? Porque hoje, se a gente faz uma revista, hoje se a gente acha um celular, hoje se a gente faz uma transferência de um preso, a gente tem um impacto na sociedade gigante. Sim. Porque tu pode prender um celular, que aquele celular ali, se estivesse ali ativo ainda, poderia estar cometendo crimes, né? Ou às vezes a gente prende um celular que poderia ser usado para matar alguém ou para comandar a morte de alguém. Então salva a vida quando o agente penitenciário intervém. Por outro lado, esse celular também às vezes é usado, né, João, para atividades econômicas da criminalidade. Exato. Então tem celulares de algumas pessoas dentro do sistema prisional que movimentam alguns valores econômicos, até milhões, vamos dizer assim, né? Então quando a gente faz uma intervenção desse foco, né, dessa forma a gente está fazendo uma contribuição social gigante enquanto policial penal. E também corre um risco gigante, porque às vezes uma intervenção com um celular com um determinado indivíduo que movimenta algum valor financeiro significativo, significa ameaça, significa risco, significa intervir um conjunto de ações criminosas, né? Então por isso que também a legislação tem criado dispositivos para proteger essa profissão. A transformá-la em polícia penal é uma dessas formas de dar algumas garantias para os servidores públicos, né, para enfrentar cada vez mais situações perigosas e difíceis, né? Então, hoje a atuação do policial penal na questão de inteligência, na questão de intervenção lá dentro, na questão de transferência de apenados, às vezes está fazendo crimes na cidade, tu conseguiu uma transferência, tu fazer uma movimentação, tu está fazendo um impacto na segurança gigantesco. Sim. Então, o policial penal cada vez mais ganha relevância num crime que cada vez mais também se articula dentro do sistema prisional. Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer sobre as questões dos celulares. O segundo ponto é, de fato, né, a gente não entende, né, como uma questão como um bloqueador de celular, né, porque o preso tenta o tempo todo, é com visita, é com fornecedor, é com pessoas que circulam lá e arremessam, às vezes até com a cooptação de algum servidor público, né, pontualmente ali. Então, assim, tem várias formas disso acontecer, e isso sempre de novo vai acontecer enquanto o problema raiz, que é o bloqueador, não estiver lá. Né? A gente intervém, a penitenciária, por exemplo, aqui em Juiz, a gente prende celular toda semana. A gente faz intervenções, não tem semana que não tem prisão de celulares. A gente se esforçam por fazer, porque sabe o impacto que isso tem na segurança pública. Então, há feita várias prisões sempre. E, de novo, sempre entra. E a gente também tem a mesma pergunta, como entra? Né? Às vezes a gente identifica algumas correntes, consegue bloquear, dali a pouco entra por outras formas. E é um ciclo que se renova o tempo todo. Mas há sim um esforço, e a maioria dos agentes penitenciários se empenha para que isso não aconteça. A questão dos bloqueadores, eu até comentei uma vez, o Estado fez um projeto e comprou 15 bloqueadores. E um desses estavam destinado para Juiz. Pois é.
Então a gente estava muito feliz, conversando com o Dr. Jovelli, com a nossa equipe. Foi um empenho da diretora Darly, nossa, tudo lá para que isso, né, pudesse ser possível, né, mas não aconteceu. Eles implantaram, eles colocaram na PASC, colocaram na penitenciária modulada charqueadas, e esse modelo aparentemente não funcionou e não cumpriu com o papel que se propunha inicialmente, e o Estado acabou bloqueando, e isso, né, bloqueou uma atividade e uma ferramenta tecnológica que seria muito, muito importante. Quer dizer, não deu certo os bloqueadores não deu nos outros certo. locais também. Pelo menos, né, essas duas experiências que foram colocadas, já havia sido comprado, inclusive, né, mas a experiência, pelo menos o que nos passaram, foi essa, né? Pois é, que pena. Uma pena, que né? Tinha sido uma conquista. A gente tem feito ali na modulada, assim, algumas conquistas muito interessantes, não estou mais, mas a gente conseguiu informatizar todos os módulos. Hoje tem câmera de monitoramento em todos os módulos, a gente tem salas de videoconferência, né? A gente conseguiu fazer esse dispositivo de trabalho lá dentro. Foi implantado recentemente uma universidade, a Unijuí tem um polo lá dentro, o EAD. Hoje tem 5 presos estudando, né? E fazendo faculdade com bolsa gratuidade dentro da penitenciária de Juí, né? Então hoje a gente tem empresas que vão desde a alfabetização Como até... Como funciona esse sistema? Eles estudam... Eles têm uns computadores que têm restrito alguns sites, né, para que eles fiquem exclusivamente focados na educação, e eles têm algumas horas de estudo que eles ficam lá e fazem as provas, fazem as aulas e fazem toda a sua atividade sistema pedagógica. Tipo online, então. Isso, então tem uma empresa parceira que paga a internet para eles lá, e a gente conseguiu criar essa parceria, né? Hoje é a segunda penitenciária no Rio Grande do Sul que tem uma universidade dentro da sua unidade, né? Legal. E Juí hoje é uma referência em muitos aspectos. Essa questão da educação também. A gente tem uma escola prisional de alto nível lá, muito bom, com desempenhos muito positivos. E isso também é um dispositivo que ajuda de novo no tratamento penal, né? É o trabalho, a educação, a espiritualidade, com algumas igrejas trabalhando. A gente acredita que esses são dispositivos importantes, sabe, João? Porque, assim, ó, a segurança, a grade, o armamento, ele molda o comportamento do preso pelo medo, né? A educação, a espiritualidade e o trabalho, ele muda por dentro, né? Sim. A pessoa muda por convicção, por educação, por moral, por uma decisão pessoal, né? E aí é a melhor mudança, né? Porque com a arma ele pode falar o que você quiser, com as grades ali ele vai falar o que você quiser que ele fale, mas saiu daquele local, né? Não mudou por dentro, não teve uma transformação pessoal, né? Exato. Agora, Sidney, vamos falar também da parte que chama mais atenção nos últimos dias aqui em Juí, que é o IPI, o albergue, né? Popularmente falado, né? Tem gerado muitas discussões sobre isso, essa possível retirada, essa reivindicação dos bairros próximos aí para retirada do albergue lá do bairro da Penha, que hoje é centro, podemos dizer assim. Tem muitas discussões em torno disso. Até existe uma lei, você falava em outra oportunidade, um projeto de essa possibilidade de permuta de uma área mais retirada, digamos, por uma empresa em troca pelo Estado para que possa fazer investimento nesse sentido, até porque o Estado, em princípio, não deve investir em presídio. Outra proposta seria também comentado junto à comunidade, inclusive criado uma comissão especial na Câmara de Vereadores para que pudesse também ser transferido para o local onde hoje funciona modulado. Isso parece-me que não é possível. Até eu conversei essa semana com o Dr. Eduardo Jovelli, né, juiz da vara criminal. Ele disse que não é viável, até porque lá na modulada está para ser construída uma penitenciária feminina, né, que está sendo construído. Sobre esta situação, qual é o teu entendimento com a sua você como profissional aí da segurança, como policial penal especializado, como é que você vê toda essa problemática aí que enfrentamos? E também é importante explicar até para quem está nos acompanhando o porquê esses presos ficam ali, porque é o regime semiaberto, até para as pessoas entenderem por que o regime semiaberto e por que os outros ficam lá na modulada, que às vezes até a gente ouve muitos comentários, pessoas dizem, por que não colocam todos lá na modulada, enfim, né? Então, por que existe essa diferença, né, do fechado e do semiaberto, e esta possibilidade de transferência, o que fazer então aí nesse sentido? É uma pergunta que tem vários aspectos, vamos pontuando alguns, né? Primeiro, o regime, o albergue de Juí, ele era a antiga cadeia
né, a antiga cadeia aqui da nossa cidade. Depois foi construída cadeia pública. A antiga cadeia da nossa cidade, e ela foi transferida depois para a penitenciária modulada ali por ano de 99 e 2000, quando a modulada foi inaugurada, né? E ali se transformou então no regime semiaberto. O regime semiaberto ele faz parte do tratamento penal, né? Porque o preso ele cumpre um período fechado e ele cumpre um período em que ele tem que ir gradativamente se reinserindo para a sociedade, com trabalho, com educação, com saídas temporárias, no sentido de que ele vai se verificando conforme o comportamento do preso se ele tem as condições de voltar para a vida em sociedade. Sim. E esse processo de trabalhar isso, de preparar isso e de testar o preso, né, a maturidade dele, ele se dá no regime semiaberto. Por isso ele vai e fica um período fechado, depois ele vai sair com algumas saídas temporárias, depois ele arruma um trabalho, sai durante o dia, volta à noite. E o regime semiaberto ele tem esse papel de processo, né, regressivo para a sociedade, né? Então ele tem que estar próximo da cidade, porque o preso tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se inserir a comunidade. Então não pode estar num local muito rural, muito distante, que não tem uma logística que permita o deslocamento. Então ele tem que estar num local próximo da cidade. Por isso ele está ali, né? E por isso também a gente não pode pensar, quando vai transferir, tem que pensar numa área estratégica que não seja numa área populosa, mas que também não seja tão distante da cidade que não permita o deslocamento, né? Quando são alguns aspectos importantes que fazem parte do semiaberto. O semiaberto também ele é para ser separado do regime fechado, porque é para fazer uma transição. Se a gente bota no mesmo espaço, a gente está facilitando a comunicação, a interação, e não, alguns presídios têm isso, semiaberto do lado da penitenciária, mas isso não é recomendado legalmente, né? E não ajuda no tratamento penal nesse sentido, que o preso continua ligado ao sistema, ele tem que ir se libertando aos poucos, ele tem que ter a sua autonomia. Então não é bom que se coloque próprio, não é impossível de se colocar, mas não é nada bom, não recomendável para o tratamento penal que seja do lado. Sim, até porque, né, muitos saíram do fechado, vão para o semiaberto e já fica próximo do fechado. Então essa ideia, né, por isso que as orientações jurídicas é que não se faça do lado, né? Quando a modulada foi feito um anexo pensando em talvez colocar o semiaberto de Juí ali. Esse anexo foi usado pela brigada por um período. Exato. E estava subutilizado hoje. É uma estrutura muito boa, mas que não tinha sido utilizada ao longo dos anos, né? Recentemente, então, a promotora ela entrou com uma ação porque não existe penitenciária feminina aqui em Juí. E em toda a região noroeste não existe penitenciária feminina. Todas as mulheres na nossa região elas estão alocadas, adaptadas numa penitenciária masculina. Então elas estão já privadas de direito, né, pela privação de liberdade, mas por estar num local adaptado, a circulação, movimento, curso, estudo, tudo aquilo que poderia ser oferecido fica limitado ainda mais para a mulher. Então ela sofre uma pena ainda maior. Às vezes a gente vê lá, às vezes quer estudar, às vezes quer ir trabalhar, o namorado não deixa, não permite, o cara não quer. Então tem uma série de outras limitações e é importante criar um espaço porque tem um tratamento penal diferente. É questão da gravidez, é questão hormonal, são um conjunto de ações diferentes, né, para um público diferente e precisa ser um espaço. E aqui em Juí elas estão adaptadas ali na há muitos anos. Isso traz uma série de dificuldades. Então, por uma questão de dignidade, de direito de um tratamento penal melhor, sempre se cogitou fazer. E agora veio uma verba, me parece que veio uma verba para reformar e adaptar aquele espaço anexo à modulada para que elas possam ficar ali naquele espaço. A ideia inicial era fazer uma penitenciária regional, mas para ir precisava de uma VEC regional também para lidar com os processos da região. Isso também é mais demorado e é difícil, não sei se vai acontecer a curto prazo. Mas então, para as mulheres da modulada, no primeiro momento, aquele espaço vai ser adaptado e construído ali para que ela fique exclusivo para as mulheres. Então, por isso aquele local não é possível também fazer a transferência do IPI, tá? Te respondendo essa questão. Outra questão, o que se dá para fazer, né? Que você falou. Tem essa proposta que eu apresentei esses dias na rádio, né? Dessa legislação que permite uma troca. Eu acho que é a mais viável hoje, né? Porque o Estado não tem dinheiro. A burocratização ela é muito grande e ela é lenta, né? E depende de muita vontade política. Né? Então, assim, nós estamos falando aí de um processo de 5 a 8 anos se andar bem, se esforçarem para andar bem. Com essa proposta de uma permuta, uma empresa pode se interessar a fazer um projeto em conjunto com a SUSEP para ficar dentro da estrutura, pegar aquele terreno em troca e construir. Isso em 2, 3 anos seria bem viável e possível.
Então por isso que eu apresentei essa alternativa, porque eu acho que o albergue ele não se encaixa mais naquele local, né? Não tem mais como permanecer ali. Seria muito interessante o município ficar pensando alternativas. Eu não sei se essa é a mais viável, mas é a que eu mais vejo hoje como real, possível e mais curto prazo, né? É difícil, porque na verdade ninguém quer um presídio perto da sua localidade, perto da sua casa, enfim. E aí se discute isso. E aí você colocou esse ponto, até porque tem um exemplo de Porto Alegre, né? Lá o Zafra, né, que investiu para que fosse feita essa permuta então diária para fazer investimento da cidade. E aí existe esse projeto, essa proposta que é viável então fazer essa permuta. Uma empresa então privada investe nesse local e cede uma área mais retirada, digamos assim, né? Aliás, não pode ser muito retirado também, né? Sim, até porque ele sai para trabalhar. Isso, tem que ser numa logística, talvez perto da BR, 285, um local não tão populoso, mas tem que ser na área mais próxima da cidade, né? Eu vejo isso possível, eu penso, por exemplo, uma construtora, já tem o know-how de construir, né? Então já está acostumado com projetos, isso facilita, a SUSEP também vai construir o projeto junto, seria bem mais fácil, né, viável, se o valor for compatível, né? Também a empresa que constrói para o Estado tem isenção tributárias, né? Então pode chegar a 30% da isenção dos impostos para uma empresa que faz uma construção para o Estado. Isso é mais uma vantagem. Se o município também tiver força e quiser, né, estimular que uma empresa assuma, ele também pode abrir mão, talvez, né, de algumas taxas tributárias municipais para incentivar essa empresa, né, e para que isso seja possível. Mas isso precisa de um esforço coletivo e prático, né? Fazer um valor de mercado, fazer uma avaliação, oferecer junto à rede empresarial de Juí para ver se tem alguém com interesse, se isso for viável, né, comercialmente. Então levar junto à secretaria. A secretaria hoje já tem o know-how, a Secretaria de Planejamento, Gestão e Políticas lá do Estado já tem o know-how, porque tem outras experiências já, então poderia agilizar o processo, né? Hoje é a alternativa mais rápida que eu vejo e possível, né? Ou a gente tem que pensar em alternativas paliativas, né? Iluminação, segurança, monitoramento, o posto da brigada dia, né? É paliativo, né? Isso seriam ações que eu vejo emergenciais. Eu acho que essa questão em 3, 4 anos se resolveria, questões paliativas nesse momento para acalmar a comunidade, para estar lá e para gerar mais segurança naquele ambiente, né? Tu tem uma noção, os próprios presos têm medo, né? A gente conversa com um, com o outro, tem um se escondendo na esquina esperando dar uma hora e vai para dentro do albergue para não se aglomerar por lá, porque tem essa tensão, né? Agora você falou, você conversa com presos, você tem esse contato aí com os presos? Como é que é o contato, você com a experiência que você tem como profissional, e tem o contato no dia a dia com os presos aí, Sidney? A gente trabalha com eles, né? Então a gente tem que conversar, dialogar com eles, trocar informações, né? E eles se abrem, digamos assim, com alguns problemas para você que trabalha com eles aí também? Alguns sim. Como eu trabalhei muito tempo num campo que é mais do tratamento e não tanto da penalização, né? Tem os agentes que são mais na área de restrita, de segurança ostensiva, e tem os que são mais da socialização, do diálogo, da conversa, perfis, né? Importante ter essa diferenciação. Então estou sempre nos grupos de trabalho, conversando com um com o outro, né? Então a gente troca uma ideia assim, né? E é bem normal isso, porque a gente convive com eles, né? Também tem medo, a gente também compartilha às vezes aí algumas informações interessantes também na parte de inteligência. Essa relação, tu tem que ter esse diálogo, né? Porque a gente precisa dessa relação, e eles são cidadão e tem as suas limitações, né? A gente tem que ter o respaldo de segurança necessário, né? Em algumas situações, mas na maioria das vezes a gente convive junto, trabalha junto e está ali dividindo o mesmo espaço, né? Então troca ideia. Hoje a Modulada está com quantos apenados? Eu não estou mais no dia a dia, mas nós temos com menos de 700. Deu uma diminuída bem significativa nos últimos meses, está em torno de 690. A capacidade hoje. É 466. 466, pois é, sempre acima, na verdade, né? Sempre assim. Sim. Agora, em cada cela fica em torno de quantos? Varia? Isso varia muito, mas hoje nós temos de 2 a 6 por cela. Né? Varia muito em cada lugar. Né, uma média de 3, dá para dizer, mas de 2 a 6 por cela, né, por várias circunstâncias. Sim. E Jalmir, aí nós temos também pensar, né, uma questão que transpõe, que transcende a questão do sistema prisional, né, mas a gente tem que pensar como município uma agenda estratégica nos assuntos de segurança. Nós temos que ter uma pauta que o poder público, que as agências de segurança, as instituições possam estar trabalhando, né, para que a gente tenha avanços estruturais nessa área. Né? A mudança do albergue é uma das pautas, né? E tem que ser pensado e trabalhado com frequência isso, não abandonar essa questão, né? Então nós precisamos de uma pauta, por exemplo, o cercamento eletrônico seria outra pauta,
usar a tecnologia a favor, né? Reconhecimento facial, né? Monitoramento de placas de carro na entrada e saídas de cidade, deslocamento. Então a gente tem um conjunto de ferramentas que a gente pode usar que vai nos dar mais segurança e efetividade no nosso trabalho. Mas para isso a gente tem que ter uma pauta progressiva de trabalho, de busca ativa para que essas coisas aconteçam no município. Então nós temos que ter uma agenda de segurança pública. Para isso nós precisamos criar uma ação integrada entre as instituições de segurança, um planejamento integrado, conjunto, né, e essa pauta ativa. E aí o governo municipal, né, aqueles que se pretendem assumir nos próximos anos também se comprometer com essa pauta. Né? Porque você falou aqueles que pretendem assumir nos próximos anos. Sempre quando se fala em políticas, né, políticas públicas, se coloca as prioridades, bandeiras, saúde, educação, segurança, só que na prática não acontece, né? Só quando tem problemas, aí parece que tentam buscar soluções, mas não há um trabalho preventivo quando se trata de segurança, principalmente, né? E eu acho que isso é duas coisas, Jalmir, assim, eu vi lá na Câmara Vereadora segunda também. Acho que a questão política ela é muito importante, tá? E às vezes, mas a vontade política e o discurso, não é que o político não quer, né? Mas às vezes ele não sabe como fazer. Por isso que eu acho que conciliar, né, uma pauta política com um olhar técnico ajuda muito. Claro. E acho que isso falta muitas vezes. O político ele quer, mas ele precisa de um olhar técnico. Sim. Onde é que vamos fazer isso acontecer? Né? Então, assim, às vezes ele pensa em fazer, mas não sabe o caminho. Às vezes as secretarias elas deveriam ser compostas, por exemplo, no meu ver, um agente político, que é um cara de confiança do partido, do executivo, de quem está lá, e um adjunto técnico, mas claro, que conhece os processos e tem um histórico, e que a gente se perde muito. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que a gente pode fazer em Juí, né? Olha, e Juí na área de segurança, focando, né? Prevenção e captação de recursos. Eu acho que o município também às vezes gasta, né, recursos próprios, e isso é bom, mas às vezes ele pode ser um articulador e um captador de recursos. Não precisa investir o recurso dele somente, ele pode potencializar. Ele ter uma equipe técnica pensando em captar recursos é muito importante. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, hoje no estado do Rio Grande do Sul existe uma lei de 2016, e essa lei é do PSEG, que é o Programa de Segurança Pública, né, que visa captar recursos da iniciativa privada para dentro do sistema de segurança pública do estado. O PSEG faz, por exemplo, com que as empresas possam doar 5% do seu imposto de renda para projetos de segurança pública. Então ela faz o trâmite legal e ela deposita esse valor no fundo estadual de segurança pública, né? Com isso ela ganha isenção tributária daqueles 5%, e ela pode destinar isso para projetos. E a empresa local que faz essa doação fica no local. Então, se empresas de Juí doarem para o projeto PSEG, né, para o fundo PSEG, né, os projetos do PSEG que são doados aqui em Juí ficam para projetos de Juí. E as instituições de segurança também podem, junto às empresas, captar para comprar uma viatura, para comprar um armamento, para fazer um treinamento, levar projetos para dentro do Fundo de Segurança Pública e captar isso para a nossa região. Então, uma articulação do município, por isso que eu digo que o município não precisa tirar do próprio caixa, porque às vezes os recursos são limitados, mas uma articulação do município, junto aos contadores das empresas, junto às empresas locais, que pudesse explicar para os contadores, porque para eles é vantagem, que tem responsabilidade fiscal, responsabilidade social, para eles tem marketing social e eles têm isenção tributária. Então, para eles é uma vantagem e para nós o recurso fica no município. Então, hoje a gente tem condições, tu pega, por exemplo, uma empresa como uma Trestento, como a Cameira, que movimenta um valor significativo, e tantas outras que tem aqui em Juí, mas tu pensa 5% do ICMS dela, o valor significativo que nós teríamos para comprar câmera de monitoramento, para comprar viatura, para fazer uma estrutura de segurança que dê conta da realidade. Então a gente precisa tornar a vontade política. O político tem vontade, mas às vezes ele não sabe fazer. Então o olhar técnico, onde vamos captar recursos para essas coisas. Então o programa PSEG, por exemplo, é um baita programa para captar recursos. E tem outros, né? Vamos pensar na parte de prevenção. Segurança pública está extremamente ligado à assistência social. Exato. Entende? Não se separa isso. Não tem como falar. A polícia vai enxugar gelo se não tiver uma política de assistência social. Se não tiver programas socioeducacionais na comunidade, assistenciais. Entende? Então, assim, existe o Fundo Municipal de Criança e Adolescente.
entende? Existe o Conselho Municipal da Criança e Adolescente e ele precisa articular isso um pouquinho melhor para que o município também articular, porque o município também faz parte desse grupo, para que isso possa aumentar a sua arrecadação e esses recursos possam ser usados também para prevenção. Eu dou um exemplo, Ijuí ano passado tinha em torno de 1 milhão no Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Não é um valor significativo, mas é um bom valor, né? Só que fizeram os edital e uma entidade conseguiu ganhar, cumpriu os requisitos burocráticos que passaram pelo processo. Então, assim, o dinheiro está lá parado. Depois fizeram de novo mais outras históricas, importantes, que fazem trabalho, não estão conseguindo acessar. Esse dinheiro está lá parado, então a gente tem recurso parado. Né? Então, nós temos várias entidades que trabalham com criança e adolescente que poderiam ser beneficiados. Então, capitalizar, potencializar esses recursos para que cheguem lá na base e a gente tenha um trabalho de prevenção, né? Ações de grupos de convivência, de grupos de educação, de grupos de profissionalização, potencializar o terceiro setor que trabalha na prevenção, e o município tem o papel de articular isso. Né? Não precisa sair do seu próprio recurso, porque muitas saem, mas né, tem outras fontes de recurso. Então, assim, a gente precisa de um olhar político e um olhar mais técnico e estratégico, né, para que a gente possa potencializar. Saber, na verdade, gerenciar isso. Gerenciar, né? E Buscar captar recurso. Por exemplo, se as entidades não estão conseguindo, por que não estão conseguindo? Vamos sentar do lado, vamos ver qual é a documentação, vamos ver qual é a dificuldade. Né? Vamos sentar junto, vamos pensar alternativas. Então, precisamos desses conselhos funcionando, precisamos desses conselhos ativos e precisamos de pessoas que tenham essa capacitação de olhar e buscar esses recursos. Porque recursos são raros, são caros. Né? Então a gente tem que achar maneira também de buscar outras fontes além de ser o recurso dos cofres públicos. Né? Então são alternativas que eu vejo assim, que são fundamentais, porque não adianta a gente falar tem que fazer, mas não tem recurso para fazer. Né? Eu trabalho muito com pessoas, a gente tem vontade de fazer muita coisa, a gente não dá conta como ser humano, e a gente também limita basicamente no recurso humano e no recurso financeiro. Com certeza. Né? E nós temos que achar alternativas para que isso possa acontecer no município. O Juí tem um potencial gigantesco, né? Na área de cultura, na área de igrejas que trabalham com crianças e adolescentes, na área das etnias, na área dos CTGs, na área do esporte. Cara, toda criança, ou pelo menos a maioria, passa por algum desses lugares. E investimento em criança e adolescente são 3, 4 anos, Jalmir, que tu tem um adolescente, tu tem um jovem, tu tem um adulto, tu tem um idoso, potencializando, contribuindo. Então são pouco investimento num curto período de prazo, com impacto para décadas. Agora, se a pessoa se perde em 3, 4 anos, você tem alguém que vai décadas causar problemas sociais e trazer transtornos. Então, investir nessas políticas é muita economia, dá muito resultado, né, e faz uma diferença fantástica. Né? E eu acho que uma última coisa que eu poderia dizer também, nós temos que ter o olhar, porque o problema da droga é o problema mais ativo. Né? Então nós temos que ter... Na verdade, esses casos de facções, de brigas de facções, que começam esses desentendimentos, acertos de conta, digamos que 90% ou mais é ligado à droga, né? E tu vai pensar, nós temos a questão da ostensividade, nós temos a questão da lei, nós temos a questão do aprisionamento, mas nós temos as questões preventivas, que eu acabei de dizer. Mas nós temos um outro fator fundamental na questão da droga. Nós temos o fator de saúde pública, entende? Tu anda pelos bairros de periferia, tu vê verdadeiros zumbis humanos viciados em crack ou outras drogas ali, que estão doentes, que não é porque é má caráter, não é porque é violento, não é porque é uma pessoa de má índole, mas viciado, e vício é uma doença, e sabe, o cara quando está viciado tem aquela fissura, ele rouba da própria mãe, ele vende o próprio corpo para conseguir aquilo, porque aquilo já é uma doença, uma coisa grave. Então nós temos que olhar também para o usuário de droga, né, como uma questão de saúde pública. Criar espaços, fazendas terapêuticas, os CAPs que tem um trabalho, potencializar isso, porque se tem muita droga é porque tem muito usuário. E a gente tem que pensar também de como trabalhar esse usuário. Não ter só o olhar punitivo, condenativo, né, mas ter uma opção de oferecer para ele um tratamento significativo. De oferecer opções para que ele possa sair dessa vida. Porque senão a polícia trabalha, enxuga gelo, hoje tira um, amanhã está outro no lugar, e a gente não consegue resolver. Então, com uma ação integrada, ostensiva, investigativa, preventiva e com um olhar de saúde público, sabe, quando a gente consegue integrar essas coisas e perceber, o cara que está na saúde perceber que está ajudando na segurança pública, o cara que está lá na educação, lá no bairro, perceber que está ajudando na segurança pública,
né? É fantástico quando a pessoa consegue enxergar aquilo que ela está fazendo como um impacto muito maior do que ela está vendo naquele momento. Te dou um último exemplo. Em Juí tem um programa do ABB Comunidade que fica ali na associação da ABB. Um programa fantástico, com crianças, adolescentes, com grupos de convivência, num próximo a um bairro, né, que está sofrendo muito com a questão da drogadição e do tráfico, né, que é o Getúlio. Então, assim, é um lugar estratégico para nós como município olhar e dizer, vamos pegar essas crianças que estão participando, vamos investir o máximo de recursos, vamos evitar que eles entrem, vamos evitar que eles percam para o outro lado, vamos evitar que o tráfico conquiste eles, vamos nós conquistar eles com política pública, com cultura, com educação, oferecer uma proposta que seja mais atrativa, porque a gente está perdendo a batalha para o tráfico, está sendo mais atrativo para os nossos jovens adolescentes ir para o lado de lá, morrer, se drogar, tá preso, né? Tá sendo mais atrativo. Então a gente está perdendo. A gente está perdendo a nossa infância, a gente está perdendo pessoas e a cidade toda sofre com isso. Sim. Então, assim, são os olhares que a gente tem que ter, né, para que a gente de fato tenha uma ação que dê resultado. Com certeza. Né? Senão a gente fica no discurso e não nos legitima, porque acho que é um discurso legítimo e que todos ali têm boa vontade de fazer, né? Mas assim, às vezes também não sabe como fazer. Por isso que eu acho que articular, né? Quem sabe com quem tem vontade e tem relações políticas, a gente consegue avançar muito. Não é nem só técnica, não é nem só política, a gente tem que integrar. Né? Não é nem só ação ostensiva, violenta, investigativa, mas também assistente social. Falar de segurança pública é integrar essas coisas, né? E os gestores têm que enxergar isso. Então, quando eu estou lá com o meu adolescente, trabalhando na minha oficina lá de artesanato, mas eu percebo que eu tenho ali um potencial de intervir um conjunto de ações, né? De prevenir, de potencializar coisas positivas e não deixar as coisas negativas ser potencializadas. Eu como professor, eu como gestor, eu como líder num projeto, eu consigo ver o impacto do meu trabalho. Isso dá mais significado. Né? Eu enxergo significado em tudo que eu faço. Né? Por isso que eu me motivo, por isso que às vezes eu vou além das coisas que me pedem, por isso que a gente assume risco, a gente faz coisas que vão além do nosso trabalho profissional. E isso dá resultado. Né? Quando a gente tem o coração, quando a gente vê uma causa maior, né? Você vai pensar no Estado, com salários congelados, um monte de dificuldades. Se eu fosse olhar para aquilo que eu ganho e vou entregar aquilo que eu recebo proporcionalmente, seria muito pequena a minha entrega. Né? E com certeza você faz o que gosta, né? A gente faz o que ama, né? E isso faz diferença. E as pessoas veem nisso, né? Então acho que a gente tem que perceber nesse sentido. Não estou dizendo que não temos que lutar, né? Por causas melhores, mas assim, a gente tem. E temos um governo até feito um bom governo em vários aspectos. Alguns sou contra alguns pontos, né? A gente não concorda em tudo, mas sim, acho que relativamente bem positivo em muitos aspectos, outros que precisa melhorar, né? Mas assim, a gente tem que ter esse olhar, senão a gente a gente vai enxugar gelo. Exato, não vai progredir em nada, né? Tá certo, Sidney. Muito bom ouvir você com tudo que você nos trouxe aqui em termos de segurança, que é especialista em segurança, policial penal e importante, né, todas essas ações, né, que possamos dar sequência a esses debates e que também saia do discurso, como você disse, né, e na prática eu acho que o que você falou por último aqui, essas questões aí preventivas, podemos dizer que são fundamentais para tudo isso, né? O problema tanto de drogadição quanto de superlotação, as facções, enfim, tudo, digamos que é praticamente parte disso aí. É fundamental que tenha essa prevenção, esse trabalho com crianças, com jovens, né, com adolescentes, para que possamos evitar que problemas maiores tenham. Você tem filho? Tenho 2 filhos. Pois é. Uma menina e um menino. Quando a gente tem filho, quando os filhos são... Eu tenho um filho, meu filho hoje tem 28 anos. Quando os filhos chegam na idade da adolescência, ali 14, 15 anos, você fica pensando, né? Pô, com tanto problema que tem na sociedade, com drogas, com tudo, o que vai ser do futuro do meu filho, né? E eu, graças a Deus, meu filho está no caminho do bem e acho que isso que todo pai quer, né? Então, acho que é importante que tenha esses projetos sociais que auxiliem todas, independente da classe social, né, das crianças, para que possam seguir um caminho do bem e não sigam porque eu sempre digo, a droga, o vício essas drogas ilícitas, enfim, é um caminho sem volta. Entrou, ou é prisão ou é morte, né? Então, infelizmente é dessa forma, né, essa ideia. Exato. E assim, Jalmeira, investir em prevenção dá muito mais resultado e é muito mais barato. Hoje me preocupa hoje, né? E aí
eu falo uma fala para encerrar, me preocupa muito os gastos que as pessoas querem aprisionar, que as pessoas querem, né, aumentar o número de policial, aumentar o número de estrutura. Tudo isso é importante, mas me preocupa muito os gastos altíssimos que a gente tem tido como sociedade no sistema de justiça, no sistema prisional, né? Hoje nós gastamos mais com um preso do que um aluno. Isso é sinal que a gente está invertendo a balança. Nossos investimentos estão naquilo que não dá resultado ou resultados muito pequenos, né? E naquilo que é muito caro, né? Com pouco resultado, né? Porque tu pensa, alguém que tem 25, 30 anos de vida conturbada, cheio de vícios, de hábitos e comportamentos, mesmo se ele se esforçar muito, mas vai mais 25, 30 para remodelar. Tu pensar numa criança, são 3, 4 anos com resultados incríveis, como eu já falei. Então, assim, nós temos que ter um olhar, porque às vezes a gente quer fechar, quer prender, quer deixar todo mundo lá e acha que isso vai ser... Problemas de segurança pública são complexos. Às vezes a solução que eu crio hoje é meu problema de amanhã. E tem que ser bem pensado, porque eu me preocupo muito. Nós temos gastos muito altos com os apenados. A gente quer que cada vez eles fiquem mais presos, mas a gente não percebe o quanto isso custa. Sai da saúde, sai da educação, sai de potencializar projetos de inovação. Então a gente está investindo numa área que tem, né, muito custo e que o resultado, né, ele é lento, ele é demorado e que muitas vezes também não acontece. Tá certo. Obrigado, então, mais uma vez, Sidnei Seixoves. É Seixoves, mas Seixoves ou não choves, né? Isso aí. Isso aí, né? Sidnei, que saiu, então, aqui do bairro São Paulo, né? E agora voltou para Ijuí na segurança, atuando... São quantos anos mesmo você atuando na segurança? Desde 2015, são 8, quase 9 anos. Quase 9 anos na segurança, né? E com toda a sua experiência, com certeza vai ter muito sucesso. Qual é o teu sonho, digamos assim, hoje, de profissional, Sidnei, para nós fechar aqui? Tu fez uma outra pergunta que vai abrir um próximo podcast. Eu trabalho na SUSEP, hoje eu saí recentemente da parte diretiva. Eu sonho em trabalhar com mediação de conflitos. Gosto muito de trabalhar negociação, mediação de conflitos. Acredito que é uma via alternativa, justiça restaurativa, diálogos, mediação de conflitos. E eu sonho isso. E eu penso que, aí vamos voltar para Ijuí, eu penso que Ijuí é uma cidade muito estratégica. Porque a gente tem aqui em Ijuí a cultura da diversidade, né? Os povos de vários lugares do mundo convivendo no mesmo espaço, se desenvolvendo economicamente e culturalmente, sem briga, sem guerra, sem violência. E Ijuí é uma mostra para o mundo de que é possível viver com diversidade cultural e étnica no mesmo espaço, no mesmo ambiente. É possível ter paz em Ijuí. Né? E Ijuí é uma mostra para o mundo de paz. Então a gente tem que potencializar isso também para o campo da segurança pública, né? Quem sabe um dia a gente traz aí uma convenção da ONU para Ijuí, aí, trabalhar o tema da paz, botar Ijuí como um case do mundo, de um ambiente de paz com povos, étnicos para todos os povos. Né? Então eu sonho isso, eu tenho esse sonho pessoal, assim, e acho que Ijuí, voltar para Ijuí, para minha terra natal, para as pessoas que eu amo, contribuir com a minha cidade me traz muita alegria, né? A gente foi para Joinville, a gente teve perspectivas de trabalhar em São Paulo, já fomos até para a Alemanha, mas voltar para casa é o que me dá alegria e que me sinto no lugar certo, na hora certa e contribuindo com a nossa cidade. Eu amo Ijuí e sempre que eu posso estou metendo os pitacos para ajudar, para colaborar e para dar ideia. Muito bem, obrigado então, Sidnei Seixoves, ele que é policial penal, especialista em segurança, conosco aqui hoje, então, com esses assuntos diversos, abordando a segurança pública. Obrigado a todos que nos acompanharam, então, em mais um podcast. Grande abraço, obrigado pela sua companhia.